existem até pessoas daqui da nossa comunidade que não falam nem mesmo para suas esposas quanto ganham. Isso é muito normal por aqui. Então, nessas condições em que vocês estão a ver aqui nesta tela, o cara veio para mim e disse: Emanuel, tu precisas encher essa geladeira. Como se no Brasil qualquer pessoa simples tivesse capacidade de encher a geladeira. Aí eu pergunto para vocês, será que isso aí é muito comum aí no Brasil? Fala, meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, e no vídeo de hoje eu trago 7 pontos que eu quero que juntos conversemos, discutamos, para que eu possa compreender certas coisas. Um desses pontos aí é sobre a África, que eu quero falar para vocês sobre uma questão muito importante, porque existem muitas pessoas comentando sobre este assunto, mas muito mais do que me alongar, antes quero me apresentar, tá? Sou Emanuel Venâncio e falo daqui de Moçambique, África, Moçambique. E também quero agradecer a todos os amigos que já subscreveram no canal, que tenham colocado o like, partilham os nossos conteúdos, que isso nos ajuda bastante a crescer esta nossa minúscula comunidade. Então, esses 7 pontos que eu trago aqui, eu quero que vocês, são a maior parte deles, pontos, coisas, fatos que acontecem no Brasil. São coisas que estão muito distantes daqueles assuntos de pobre ou rico no Brasil. Não é nada disso, é por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção e assim que vocês puderem ir na medida do possível, da vossa compreensão, vosso ponto de vista, vossa experiência como brasileiros, que é o nosso público-alvo principal, quero que vocês coloquem aí nos comentários, como quem diz, no campo democrático, a vossa opinião a respeito. Primeiro ponto, eu quero falar da nossa África, sobre segurança, desemprego e qualidade de educação e natalidade. São pontos que comprometem o nosso futuro aqui na África. Alguns amigos brasileiros, eles têm dito que a África é muito perigosa. Gente, eu não quero concordar nem discordar, mas que estamos caminhando para um futuro parecido, eu tenho plena certeza, porque estes subpontos que eu acabei de mencionar aqui são situações que estão cada vez mais se tornando salientes e isso vai implicar futuramente na qualidade de vida de nós como africanos se os nossos governos não pautarem pela melhoria ou mudança de modalidade de governação ou de políticas públicas. O primeiro ponto é o controle de natalidade. Gente, aqui na África é muito comum as famílias terem 10 filhos, 9 filhos, 7 filhos, cada família. Isso é muito comum, razão pela qual na nossa África, no meu país, principalmente hoje temos muitos jovens. Isso é muito bom, mas também ao mesmo tempo é ruim. O outro ponto é a qualidade da educação. Gente, aqui no meu país, particularmente em Moçambique, a educação deixa a desejar. Muitos governantes políticos preferem deixar os seus filhos em escolas privadas ou até estudarem fora do país. Isso é muito comum aqui na África, no meu país. São fatos que deixam a desejar. E se vocês forem a prestar atenção, a qualidade do ensino ela vai influenciar no desemprego, porque as pessoas saem da escola sem competências básicas para poderem se virar elas mesmas ou responder ao mercado de trabalho, porque há muita concorrência, tem muitos jovens hoje, imagina no futuro que nos aproxima. Esta questão será muito mais saliente e se o governo daqui da África, do meu país, particularmente, não cuidar dessas coisas, podemos acabar num colapso num futuro muito breve. Aliás, pode mesmo tornar os jovens as pessoas que no futuro vão lutar novamente contra o governo se ele não propor ou não trazer medidas muito boas de governação ou de políticas públicas. Agora, vamos para os pontos que eu quero que vocês me ajudem a confirmar se isso é uma verdadeira situação daí do Brasil ou não, porque aqui na África, no meu país particularmente, isso não acontece com muita normalidade. O primeiro ponto, ou se não o segundo, não é? Porque o primeiro já conversei com vocês aqui a respeito da segurança, essas coisas sobre aqui na África, não estamos bem não. Esta questão aqui, ó, alguém disse para mim, um brasileiro, que no Brasil as pessoas fazem, ou melhor, existe uma máquina que de hemodiálise, não é? Com pessoas, tipo assim, para pessoas com insuficiência renal, tem uma máquina que ajuda elas
a se tratar ou a fazer o acompanhamento, porque é uma doença muito difícil, muito complicada, é uma doença dolorida, a dor dessa questão de insuficiência renal é muito pesada. E esse brasileiro disse para mim, Emanuel, aqui tem uma máquina e é gratuita. O hospital público fornece essa máquina aí para quem realmente esteja a precisar. Cara, chegamos perto de discutir, porque uma coisa dessas aí, aqui na África, não é muito comum. Eu, particularmente, nunca vi, nem mesmo em reportagem, uma máquina para ajudar as pessoas com insuficiência renal. Aliás, o que eu mais acompanho por aqui, o que eu mais ouço por aqui, são pessoas perdendo vida por conta desta doença. Infelizmente, tá? Eu não vou dizer para vocês que não existe, mas que só acompanhei situações de pessoas que perderam a vida por causa da falta deste tipo de instrumentos. Já aconteceu muito. Inclusive, quando uma pessoa é diagnosticada com este tipo de doença, a insuficiência renal, muitas das vezes tem que fazer um transplante fora do país, tá? E isso aí carece de muitos custos, que muitas das vezes se faz uma vaquinha que quase nunca dá certo. Agora, recentemente, eu já acompanhei um caso desses aí. Cara, infelizmente, o cara perdeu a vida por causa desta doença. E esse brasileiro disse que no Brasil é muito difícil disso acontecer. É claro que essa doença tira vidas, mas no Brasil tem tratamentos no hospital público. Eu quero que vocês me ajudem a entender se é que isso aí é verdade ou é mentira, porque aqui, mesmo se existisse, por causa da corrupção, eu acredito que as pessoas estariam a desembolsar muito dinheiro para poder ter. O terceiro ponto aqui, meus amigos, é a questão das chapas de zinco, ok? Chapas de zinco são materiais que aqui na nossa comunidade principalmente são mais usados para poder cobrir as casas. Se vocês forem a reparar, os vídeos que eu tenho feito aqui, a maior parte das casas que eu tenho dito que são de pessoas que pelo menos conseguem se virar, tem cobertura de chapa de zinco. Até as pessoas que são consideradas ricas por aqui, têm cobertura, as suas casas têm cobertura de chapa de zinco. Só que esse brasileiro veio e disse para mim, Emanuel, aqui no Brasil esse negócio de cobrir as casas com chapa de zinco não existe. Aliás, esse negócio daí não existe de vez aqui no Brasil, porque esquenta muito e não tem condição disso aí existir. Aí eu pergunto para vocês, será que isso é verdade? Em todo o território brasileiro, do jeito que o Brasil é grande, é verdade que não tem ninguém tendo coberto sua casa com chapa de zinco? Porque aqui na nossa comunidade, as chapas de zinco, até certo ponto, são símbolos ou são símbolo de possessividade, né? Pessoa que cobre sua casa com chapa de zinco é visto como uma pessoa que tem uma condição mínima que pelo menos consegue se virar. É uma alternativa, como é que se diz? É uma alternativa melhor, entende? Inclusive até essas chapas de zinco são classificadas em qualidade, só para vocês terem ideia. E esse cara diz para mim que isso não existe. Gostaria que vocês colocassem aí no campo democrático para que eu possa entender se é que isto aqui é verdade ou não. O quarto ponto é, eu partilhei aqui recentemente no Instagram, né? Minha geladeira, ok? Eu partilhei com os meus amigos ali minha geladeira, porque o cara tinha dito que eu não tinha nada na geladeira. Aí eu fiz um vídeo em que eu mostro o meu almoço, uma coisa parecida. Daí eu mostrei minha geladeira. Na minha geladeira tinha algumas coisas. Eu acho que o vídeo estarei passando aqui, se eu não tiver perdido ele, estarei passando aqui para vocês terem ideia do que eu estou a falar. Então, nessas condições em que vocês estão a ver aqui nesta tela, o cara veio para mim e disse, Emanuel, tu precisas encher essa geladeira. Como se no Brasil qualquer pessoa simples tivesse capacidade de encher a geladeira. Aí eu pergunto para vocês, será que isso aí é muito comum aí no Brasil? Porque aqui na África, no meu país, na minha comunidade, até mesmo o professor não tem essa capacidade de encher a geladeira. Eu vos garanto, e se vocês puderem, podem até me desafiar que eu vou fazer o vídeo passando pelas casas dos professores. Eu até posso me sacrificar em propor alguma condição para que eles aceitem mostrar. Cara, até muitos professores vivem sem geladeira e isso é muito normal por aqui, tá? Aí o cara diz para mim, Emanuel, você precisa encher essa geladeira, como se no Brasil todo mundo tivesse essa condição. Gostaria de saber com vocês se até as pessoas mais simples têm essa capacidade de encher a geladeira de comida, tá? É isso aí, então, por favor, comentem aí para que eu fique sabendo. Outro ponto, meus amigos, é aqui na África, ou melhor, eu vou começar assim.
Com uma pergunta, tá? No Brasil já aconteceram manifestações. Eu já vi isso, parece que foi na época eleitoral passada. Não me lembro muito bem, mas eu já recebi muitos vídeos em que os cidadãos brasileiros, os brasileiros, manifestavam na rua em prol de alguma coisa. Até porque há quem diz que o direito à manifestação está instituído na Constituição do nosso país e acredito que no Brasil também seja a mesma coisa. A minha pergunta é: a polícia tem se posicionado de que forma? Porque aqui no meu país, neste momento em que eu estou a falar para vocês, estão a ocorrer manifestações de forma alternada, mas estão a acontecer em prol da justiça eleitoral, não é? Porque o povo não concorda com os resultados divulgados com a máquina governativa daqui do nosso país. Agora, qual tem sido a posição da polícia quando o povo sai às ruas para manifestar uma exigência? Aqui a polícia chega até a atirar para o povo, tá? E isso está a acontecer. Isso é uma pergunta que eu trago aqui e eu gostaria de saber com vocês. Como é que tem sido o comportamento da polícia no Brasil? Porque aqui tá ser assim, mano. Eu tô surpreendido. É uma coisa que eu não esperava. Sinceramente, estou terrivelmente decepcionado com esta polícia que eu acreditava que zelava pelo bem-estar do povo. Mas hoje é a mesma polícia que está ali a fazer aquilo. Então, eu gostaria que vocês comentassem aí para que eu ficasse a saber qual tem sido o comportamento da polícia e se isso daí que eu acabei de falar para vocês, que é o comportamento da nossa polícia, é legal ou mesmo é uma... Porque há quem comentou, até disse que isso é sinal de esgotamento das técnicas da própria polícia. Isso é incapacidade laboral. Ou seja, isso é uma coisa parecida, né? Acho que vocês já entenderam. Então, por favor, comentem aí, eu gostaria de saber. Eu, como cidadão daqui do meu país, África, do meu país, Moçambique, aqui na África, estou extremamente decepcionado e eu não esperava isso. Sétimo e último ponto que eu gostaria que vocês me ajudassem a entender é a questão do salário. Eu sou professor aqui, meus amigos, e mesmo que eu não fosse professor, aqui na África, no meu país, principalmente na nossa região, salário é secreto, ok? É secreto e não se pode falar para ninguém. Isso é uma cultura que quase todos aqui adotam. E cara, você não pode perguntar para um cara quanto é que você ganha. Isso aí, meu irmão, se você não quer perder amizades ou se você não quer ferir sensibilidades, evite fazer esse tipo de perguntas. E eu estou a colocar este ponto aqui porque eu tenho ouvido falar, os brasileiros geralmente têm dito para mim, Emanuel, eu ganho tanto, eu ganho 3 mil, eu ganho 4 mil. Aí eu me pergunto, o que é que está a se passar? Será que no Brasil falar quanto ganha é muito comum assim ou é porque algumas pessoas se sentem à vontade em fazer isso? Por favor, deixem aí nos comentários porque aqui, se você não quer perder amizades, pergunta quanto eu ganho, tá? Até certo ponto, não, pode até não ser o meu caso, mas eu vou falar para vocês. Existem até pessoas daqui da nossa comunidade que não falam nem mesmo para suas esposas quanto ganham. Isso é muito normal por aqui. Então, por favor, coloquem aí nos comentários para que eu possa ficar sabendo sobre este ponto. Então, meus amigos, este aqui era o vídeo de hoje. Eu vou agradecendo desde já a todos vocês que acompanharam até este minuto. Muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente vai ficando por aqui com a promessa de ver vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de comentar aí, tá? Eu estou muito curioso e eu quero saber desses 7 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.